Boa noite a todos, me chamo Aguinaldo. Irei compartilhar o relato dos meus avós. Minha avó Josefa e meu avô Emanuel moravam no interior do Pernambuco. E esse caso aconteceu na década de 70. Eles moravam em sítio e todos os domingos iam para a igreja. Já estavam acostumados a fazer aquele mesmo trajeto de estradas de terra cercadas de matas. Sempre iam de carroça, mas certa vez havia chovido muito e não daria para ir de carroça. Meu avô não quis ir aquela noite, mas minha avó era muito devota, não perdia uma missa por nada nessa vida. De tanto insistir com meu avô, eles acabaram indo. Deixaram os filhos no sítio, pois a caminhada a pé seria longa e a chuva estava forte e tinha muita lama na estrada. Durante o caminho, a chuva ficava cada vez mais forte. O guarda-chuvas não estava dando conta. O lampião que meu avô levava em uma das mãos já estava quase se apagando por conta do vento forte. Avistaram uma árvore frondosa e correram para se abrigar embaixo dela. Meu avô esbravejava muito e dizia que era melhor retornar para o sítio, pois dali para frente não conseguiriam romper o lamaçal. Os dois começaram a discutir, até que foram interrompidos por gritos de socorro. A voz era de um homem que gritava assustadoramente por ajuda. Eles pararam de discutir para prestar atenção de qual direção vinham os gritos, até que perceberam que os gritos vinham de dentro da mata e estava se aproximando da estrada, bem na direção da árvore onde eles estavam abrigados. Então meu avô disse para minha avó: "Vamos, rápido, sobe na árvore, mulher, eu não sei que diacho é isso que vem vindo aí." Eles começaram a subir rapidamente e quando estavam bem escondidos entre as copas da árvore, apagaram o lampião. Só não ficou totalmente escuro por conta dos raios e relâmpagos que clareava aqui e acolá. Em questão de minutos, o homem que vinha correndo e gritando chegou bem embaixo da árvore. Ele chorava feito criança e tentou subir na mesma, mas antes que conseguisse, algo muito grande e pesado pulou em cima dele. O homem pedia socorro e gritava de dor. O animal que o atacava rosnava feito uma onça. Meus avós ficaram desesperados, pois queriam ajudar aquele homem, mas não sabiam como e tinham medo de descer e serem atacados também. Entre um relâmpago e outro, foi possível ver um animal bem grande, de pelagem negra, em cima do homem, rasgando suas carnes. O pobre agonizava de dor. Meu avô relata que era possível ouvir a fera mastigando e quebrando os ossos daquele homem. Esse terror durou uns 30 minutos. Eles tiveram certeza que era um lobisomem quando aquilo deu um grito assustador misturado com um uivo de lobo. Logo em seguida, ouviram a fera correndo na estrada, indo em direção à igreja. Então eles esperaram mais um bom tempo e quando tiveram certeza que o lobisomem já estava longe, desceram da árvore. Meu avô diz que tropeçou no que sobrou daquele pobre homem. Os dois voltaram correndo para casa. Ao chegar, não podiam acreditar no sufoco que haviam passado e no desespero daquele pobre homem. Não conseguiram nem dormir. No dia seguinte, logo pela manhã, eles foram até o local onde tudo aconteceu. E de longe avistaram meia dúzia de pessoas. Eram trabalhadores que costumavam passar por lá naquele horário. Todos estavam perplexos com a cena que viam. O homem, que não possuía nenhuma identificação e não era morador local, estava estraçalhado. Havia sobrado muito pouco dele. Com medo de tudo isso que presenciaram, meus avós se mudaram do sítio. Até seus últimos dias de vida, ambos relatavam que os gritos agonizantes daquele homem não saíam de suas cabeças e que foi a cena mais brutal que já viram. Esse foi o meu breve relato. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Esse relato é algo perturbador que de certa forma me acompanha até hoje. Irei me identificar como Jonas. Hoje tenho 57 anos. Sou casado, pai e bem resolvido financeiramente. Além de minha mãe e minha esposa, ninguém mais sabe dessa história, nem mesmo meus filhos. Depois de muito ler sobre o assunto, procurei um canal decente para compartilhar essa história na tentativa
de obter palpites sobre a questão. Quem sabe assim me convencer ou não sobre os fatos. Hoje moro fora do Brasil, mas nasci na Paraíba e vivi um bom tempo por lá. Meus pais, que os chamaria aqui de João e Maria, tiveram apenas um filho, no caso, eu. Nem preciso dizer como era precária a situação da minha família. Vocês devem imaginar como é a vida no Nordeste, principalmente antigamente. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai veio a falecer. Só depois de muitos anos me foi revelado as circunstâncias de sua morte. Ele foi atacado por um animal de grande porte no meio do canavial onde ele trabalhava. Pelo que sei, o caso encerrou por aí mesmo. Desde então minha mãe e eu não tivemos mais paradeiro. Ora íamos morar com meus avós paternos, ora com meus avós maternos. Nada era falado sobre a morte do meu pai, e quando eu perguntava algo, sempre desconversavam. Anos se passaram, e eu já tinha uns 10 anos de idade. Lembro-me que nessa época, um homem até então desconhecido por mim, vivia indo atrás da minha mãe. Minha mãe ficava nitidamente nervosa, se escondia e me escondia dele. Mudávamos para outra casa, outro bairro, outra cidade e outro estado. Mas esse homem sempre nos achava e exigia conversar com minha mãe. Até então eu não a questionava, mas conforme fui crescendo, entrando na adolescência, comecei a pensar e questionar, pois já estava cansado de viver mudando de local. Vivíamos como foragidos. Minha mãe sequer me deixava brincar na rua com as outras crianças. E era aquele homem aparecer, ela já arrumava nossas malas e íamos embora para outro lugar. Certo dia, eu já com meus 18 anos, pressionei minha mãe a me contar o porquê disso tudo. Segundo ela me contou, meu pai e ela se conheceram num baile de São João. Nessa mesma noite, meu pai estava acompanhado de seu melhor amigo, o Antônio. O namoro dos dois começou ali mesmo. E a amizade entre meu pai e seu amigo Antônio era muito grande, ao ponto de onde um ia, o outro ia atrás. Até quando meus pais estavam namorando, Antônio estava ali, segurando vela. Logo meus pais noivaram, e um ano depois se casaram. E com o passar dos tempos, a presença de Antônio, todo dia na casa deles, já estava incomodando minha mãe. Até mesmo porque Antônio já havia mudado muito, estava envolvido com feitiçaria e bebia cada vez mais. Por conta disso, trouxe muitos problemas para o casamento dos meus pais. Meu pai virou alcoólatra, não parava mais em emprego nenhum. Eram muitas brigas, e minha mãe sentia que tudo isso tinha a ver com essa tal amizade. Antônio começou a cobiçar minha mãe. Ela até tentou contar para meu pai, mas ele viu o amigo como um irmão e, obviamente, não acreditava nela. Meu pai estava cada vez mais bêbado e disperso. Passava dias fora de casa, em caçadas e pescarias. Numa noite qualquer, que meu pai foi caçar, minha mãe ficou sozinha em casa. E em certo momento, se lembrou que não havia colocado todas as galinhas no galinheiro, pois ouviu elas ciscando perto da porta da cozinha. Ela saiu lá fora e foi recolhendo todas as galinhas e tangendo rumo ao galinheiro. Segundo ela me contou, era uma noite normal, como tantas outras. A lua estava cheia, linda, iluminando tudo ao redor. Assim que ela colocou todas as galinhas para dentro, ela entrou também no galinheiro para verificar se tinha milho suficiente para elas. Nesse momento, ela deu de cara com o que parecia ser um enorme cachorro, do tamanho de um homem, com olhos grandes e vermelhos. Ela saiu gritando e correndo para casa. Suas pernas tremiam, ela suava frio, pois nunca havia visto um ser tão feio e tenebroso assim. Ela podia ouvir o desespero das galinhas. Foram momentos de puro pânico e muito pavor. Imaginem uma mulher frágil, sozinha, à noite num sítio, com uma fera solta em seu terreiro. Ela ficou em estado de choque, só recobrando a consciência quando ouviu meu pai batendo na porta. Nisso já era quase dia. Meu pai ficou incrédulo quando soube o que havia acontecido. E pela descrição que ela lhe deu, ele afirmou que aquilo era um lobisomem. Então eles começaram a passar várias noites acordados de tocaia. Ouviam ao longe uns gritos que vinham da mata,
e por algumas vezes viram também um par de olhos vermelhos escondido entre os matos altos, observando a casa. Meu pai, em tom de desabafo, contou a seu amigo Antônio sobre esse tal lobisomem que estava rodeando o sítio. O mesmo pareceu não acreditar na história, fazendo pouco caso. Essa fera ficou por muitos meses cercando meus pais. Em meio a isso tudo, meu pai começou a cobrar minha mãe, porque ela não engravidava. Já estavam há 2 anos casados e nada de filhos. E logicamente, meu pai foi novamente desabafar com seu amigo. E Antônio disse que podia ajudar. Conhecia ervas, rezas e feitiços que fariam minha mãe engravidar. Meu pai aceitou na hora a ajuda e convenceu minha mãe que só assim eles realizariam o sonho de serem pais. Ela, meio coagida, aceitou. Digo coagida porque antigamente a palavra do marido era a última que valia. Ela tomou diversas garrafadas, se banhava com ervas, rezava o que o Antônio mandava. Nesse período, curiosamente, o tal lobisomem sumiu. Ela conseguiu engravidar e meses depois eu nasci. Antônio quis ser meu padrinho, e aí sim que ele não saía mais da casa dos meus pais. Conforme os meses foram passando, o cara se comportava como se ele fosse o meu pai, muitas vezes tentando afastar meu pai de mim. Até que em certa altura, meu pai começou a perceber que o comportamento do seu amigo era obsessivo. De acordo com minha mãe, eles resolveram cortar o Antônio de suas vidas, colocando um ponto final em tudo aquilo. Mas o cara não aceitou. Chegou a discutir com meus pais, ofendeu eles e até ameaçou. Disse que eu era mais filho dele do que dos meus próprios pais e que ele não ia abrir mão de mim. Daí o inferno começou. Foram noites de perseguição do tal lobisomem, que do nada voltou a rodear o sítio. A criatura matava todas as criações e destruía as plantações. Até que em uma noite, meu pai se escondeu em cima de uma árvore. Disse que ia descobrir quem era esse tal lobisomem que não dava sossego. Na mesma noite, já passava das 2 horas da madrugada, ele viu o Antônio se aproximando do sítio. Ele vinha bem sorrateiro e entrou no chiqueiro dos porcos. Lá de cima da árvore, meu pai ouviu o cara resmungando e grunhindo. E não pôde acreditar quando viu minutos depois um animal grande totalmente coberto de pelos, com aparência de cachorro e porco saindo do chiqueiro. O bicho andava com os cotovelos apoiados no chão. Fazia barulhos igual de porco. Aquilo foi até a porta da casa e ficou fungando. Depois foi até a janela e ficou em pé. Meu pai se preparou com sua faca, mas antes que descesse da árvore, o bicho se pôs a correr para a mata. No dia seguinte, na hora do almoço, o Antônio apareceu lá no sítio e ameaçou novamente meus pais, dizendo que enquanto meus pais não me entregassem para ele, não teriam paz. E meu pai retrucou, disse que se ele fosse homem de verdade, que viesse como tal para uma briga de homem para homem. Antônio gargalhou e foi embora. Exatamente uma semana depois, meu pai foi assassinado por um animal dentro do canavial, onde ele trabalhava. Minha mãe garantia que era o Antônio virado lobisomem quem atacou meu pai. E desde então não tivemos mais paradeiro, como eu disse no começo desse relato. Só a partir dos meus 23 anos é que consegui ter uma estabilidade porque saí do Brasil. Foi assim que minha mãe faleceu. Mas até essa idade vivíamos fugindo desse tal lobisomem. Até então eu não sabia que fugíamos de um lobisomem, né? Mas fiquei espantado com essa revelação da minha mãe. Eu sou uma pessoa muito cética. Me custa acreditar nisso tudo. Mesmo tendo vivido se escondendo, algum motivo tinha. Também não quero ser um canalha e duvidar da minha própria mãe, que fez de tudo para me defender desse cara. Mas vocês acham que é possível isso tudo ter acontecido? Bom, desde que me mudei para cá, nunca mais voltei ao Brasil. Não tenho notícias do tal Antônio. E, sinceramente, nem quero saber desse homem. Mas me intriga muito toda essa história. Deixem suas opiniões sobre esse caso. Obrigado, Agatha, por me ceder esse espaço no seu canal para compartilhar minha história. Um grande abraço e sucesso! Nasci e me criei no povoado de Pau Ferro, em Nossa Senhora Aparecida, Sergipe. Um lugar simples, cercado pelo sertão e embalado pelo ritmo tranquilo da vida no campo. Mas nem tudo era paz e sossego.
Havia histórias sussurradas ao pé da fogueira, sobre uma criatura das trevas que assombrava as noites de lua cheia, o lobisomem. Eu sempre as ignorei, achando-as bobagens de gente supersticiosa. Até a quaresma de 2001. Naquela época, eu era um adolescente rebelde, que adorava desafiar as ordens dos meus pais. Uma delas era ir dormir cedo, principalmente nas noites de lua cheia. Naquela noite em particular, a teimosia falou mais alto. Meus pais já estavam em seus aposentos, enquanto eu me espremia no sofá, hipnotizado pela luz da televisão. A noite era silenciosa. Apenas o coachar dos sapos e o cricrilar dos insetos quebravam o sossego. De repente, um coro de latidos agudos rasgou o ar. Os cães do povoado, geralmente tão calmos, uivavam em pânico, como se pressentissem um perigo iminente. Um calafrio percorreu minha espinha. Algo estava errado. Os latidos se aproximavam cada vez mais, ecoando pelas ruas empoeiradas. A cada segundo, o meu coração batia com mais força no peito. A televisão já não me importava mais. Meu único foco era o som aterrorizante que se aproximava. Foi quando ouvi um uivo gutural, animalesco, carregado de fúria e fome, que gelou meu sangue. Era inconfundível, um uivo de lobisomem. O terror tomou conta de mim. A criatura passou por minha casa, deixando um rastro de medo e um cheiro selvagem no ar. Sem coragem de olhar pela janela, me encolhi no sofá, rezando para que o pesadelo passasse logo. Pareceu uma eternidade até que o silêncio retornou. Os latidos dos cães se dissiparam, substituídos pelo chiurear dos grilos da madrugada. Tremendo, desliguei a televisão e me arrastei para o quarto, buscando refúgio no sono. Mas o sono não veio. A imagem do lobisomem, com seus olhos flamejantes e dentes afiados, assombrava minha mente. A cada barulho, eu imaginava a criatura voltando pronta para me atacar. A noite se arrastou como uma tortura. Só consegui adormecer quando os primeiros raios de sol já banhavam o povoado. Ao acordar, me senti exausto e abatido, como se tivesse lutado contra um monstro em meus sonhos. A experiência me marcou para sempre. Desde então, nunca mais me atrevi a ficar acordado até tarde na quaresma. O uivo do lobisomem ainda ecoa em minha memória, um lembrete constante do terror que vivi naquela noite. Talvez a história do lobisomem seja apenas uma lenda, um conto para assustar crianças, mas para mim não há dúvidas. A criatura das trevas existe, e eu tive a infelicidade de presenciá-la em toda a sua fúria bestial. Se você por alguma vez visitar Pau Ferro, cuidado com as noites de lua cheia. E se ouvir um uivo gutural rasgando a noite, corra para se esconder, porque o lobisomem pode estar mais perto do que você imagina. Bom, meus amigos, esses foram os 3 relatos de hoje. Eu espero que vocês gostem. Peço a vocês novamente que se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem para ajudar o nosso canal a crescer aqui na plataforma. Um grande abraço a todos e até a próxima!